Olá, está no ar o Alesp Cidadania. O Dia Nacional do Conselheiro Tutelar é celebrado no dia 18 de novembro. Esta data é uma homenagem ao trabalho dos conselheiros tutelares que dedicam suas vidas à defesa das crianças e adolescentes. E para marcar essa data, também é celebrada a Semana de Valorização do Conselheiro Tutelar. Para falar sobre esse assunto, recebemos no estúdio Gleise Cristina, conselheira do Conselho Tutelar de Mauá. Gleise, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada. É importante esse espaço para que a gente possa dar essa visibilidade a esse órgão tão importante. Com certeza. Falaremos também sobre um órgão que visa apoiar, auxiliar e complementar a luta pelos direitos humanos, combater e eliminar todas as formas de discriminação e preconceito, sobretudo o preconceito racial, o SOS Racismo. Para falar sobre esse assunto fundamental, temos dentro da Assembleia Legislativa, conversamos com Yara Bento, responsável pela implantação e funcionamento do SOS Racismo. Yara, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso estúdio. Obrigado, Fernando. Agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar aqui com a Gleise e discutir esse tema extremamente importante, defesa das nossas crianças, dos nossos adolescentes, sobretudo das crianças negras. Essa parceria que a gente tem, o SOS Racismo, juntamente com os conselhos tutelares do Estado de São Paulo. Então, um momento importante, até porque também o último dia 20 também foi o dia que nós fizemos a reflexão sobre o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, esses dois temas, eles andam juntos, é importante esse diálogo. O trabalho de vocês duas se complementa, né? O trabalho de um complementa o trabalho da outra. Gleise, qual a importância do Conselho Tutelar? Como funciona esse órgão? O Conselho Tutelar, ele é um órgão que está pronto para fazer a defesa dos direitos da criança e do adolescente e, de fato, Fernando, complementa. O meu trabalho complementa o da Yara porque a gente sabe que as crianças e os adolescentes, as famílias atendidas no Conselho Tutelar são majoritariamente negras e que trazem demandas que afligem 100% a população negra. Yara, quando a gente fala em preconceito, a gente pensa normalmente nos adultos, né? No ambiente de trabalho, no dia a dia de trabalho. Mas as crianças também sofrem muito preconceito dentro da sala de aula, dentro do ambiente escolar. Como é que funciona essa relação entre o SOS Racismo e o Conselho Tutelar? Fernando, assim como a Gleise já colocou aqui, é papel fundamental do Conselho Tutelar garantir a integridade e segurança das crianças e zelar pelo direito delas, né? Então, eles conseguem fazer essa relação com proximidade em todas as unidades escolares, aí não só as escolas públicas, mas particulares também. E nós procuramos, quando nós somos acionados com casos que tratam de criança e adolescente, fazer o diálogo com o conselheiro tutelar para que a gente consiga criar uma relação de proteção, seja da escola, do conselho tutelar e da família, para que a gente consiga dirimir sobre esse problema. O conselho tutelar tem o seu papel fundamental para poder salvaguardar o direito dessa criança, a escola tem um papel que ela tem que desempenhar, a família tem um papel importante para poder desempenhar também nessa situação e o SOS Racismo, esse é um instrumento que a gente busca trazer todos esses atores para esse cenário e fazer com que essa criança tenha o seu direito salvaguardado. Eu já quero abrir um parênteses aqui, nós temos recebido muitos casos tratando de violência racial, injúria com criança e adolescente no ambiente escolar, tanto que neste ano nós tivemos aqui na Assembleia Legislativa um seminário para poder tratar sobre esse assunto, porque nós entendemos que é papel da Assembleia Legislativa, é papel do SOS Racismo de fazer o acolhimento dessas denúncias, mas também apresentar aqui aos nossos parlamentares para que juntos possamos buscar caminhos para poder atuar e mitigar toda essa violência que impacta tão duramente na vida das nossas crianças. Isso, inclusive, traz um adoecimento para as crianças, porque muitas vezes elas não querem mais ir para aquela escola, acaba ficando com uma série de restrições, não consegue explicar, às vezes, para os pais o que está ocorrendo. Então, o Conselho Tutelar é um órgão fundamental para nos ajudar a atuar nesse sentido. Yara, existe aquele pensamento que o bullying é normal, é saudável, acontece normalmente no ambiente escolar? Ou as pessoas já estão mais ligadas de que bullying não é legal, não deve ser feito? Não, elas estão mais ligadas, inclusive as próprias crianças e os adolescentes já estão conscientes com relação a esse tipo de situação. E você traz um ponto importante, viu, Fernando? Com a equiparação da injúria ao crime de racismo, agora muitas pessoas acabam tratando a violência da injúria e do racismo no ambiente escolar como bullying, porque você tem uma penalidade menor. Mas a gente precisa ter uma atenção para poder fazer a distinção do que é uma coisa e o que é a outra, para que a gente possa dar o devido tratamento e não deixar essa criança sem nenhum tipo de acolhimento.
Por isso, o Conselho Tutelar, ele é um órgão fundamental para nos ajudar. Porque ali a gente consegue, inclusive, consegue ali verificar outros tipos de necessidades que a família, que a criança tem, que eles conseguem nos ajudar nessa relação, inclusive com os demais poderes, para a gente garantir o direito dessa criança. Os dois órgãos recebem denúncias das mais variadas. No teu caso, Gleise, quais são as denúncias mais frequentes no dia a dia do Conselho? No caso do Conselho Tutelar, as denúncias que a gente mais recebe, infelizmente, ainda são de questão de negligência e agressão. E aí normalmente são pessoas próximas a essas crianças. No caso das crianças, são normalmente pessoas próximas, parentes, vizinhos, amigos. Como lidar com essa situação? A maioria das vezes vem sempre de alguém próximo e geralmente de um familiar. Lidar com essa situação requer até um preparo mental, porque não é fácil. Chega ali um ser que não tem defesa. As crianças e o adolescente, nós somos as vozes dele, né, no Conselho Tutelar. E quando chega esse tipo de denúncia, chamar o suposto agressor do que está acontecendo e todo o processo, porque é um crime no Brasil, a gente precisa lavrar um boletim de ocorrência, ocorre-se uma investigação, tem todo um processo. Se a agressão for muito intensa e no conselho a gente entende que aquela criança não está protegida naquela família, a gente precisa realizar o afastamento junto à vara da infância para que aquela criança fique protegida. Muitas vezes, né, a maioria das vezes, a gente busca um familiar que possa e tenha idoneidade, que tenha capacidade de continuar protegendo a criança ou adolescente. Mas quando não há, aí a gente precisa encaminhar um acolhimento municipal, que é a última saída. Existe uma relação entre esses casos e a condição social dessas famílias? Existem. Por isso que é muito importante que o conselheiro ele tenha uma visão ampla do acontecimento. Porque ser pobre não é crime. E aí, se você vai, a gente tem que entender o seguinte: majoritariamente, a população atendida no Conselho Tutelar é negra e pobre. Não dá para a gente atuar achando que a pobreza é um crime. A mãe, por exemplo, a mãe saiu para trabalhar, chegou em casa super cansada e as crianças bagunçando. A gente sabe que as famílias são numerosas, aí a mãe foi corrigir a criança ou adolescente, agrediu, o adolescente foi lá, geralmente acontece, faz a denúncia no Conselho Tutelar. Aí eu não posso, enquanto conselheira, ir com os 10 em cima daquela mãe. A gente está entendendo uma sobrecarga que fica a cargo das mulheres, e aí o meu papel peraí, cadê o pai? Quem é que pode ajudar na criação dessas crianças? O que está acontecendo? A gente tem, de fato, uma mãe sobrecarregada que não justifica a agressão, mas enquanto órgão público, o que eu posso fazer para auxiliar essa família a não estar violando direitos? Não é um papel punitivo. As pessoas entendem o Conselho Tutelar como um papel punitivo. Muito pelo contrário. Nós somos formativos e educativos e é fundamental que a gente requisite aos órgãos que eles trabalhem em prol das crianças e do adolescente. Existe uma fiscalização nesses órgãos, nas escolas, no ambiente escolar, do Conselho Tutelar? Como é que funciona essa relação? Vocês só recebem denúncias ou existem fiscalizações em lugares específicos? Nós temos respaldo para realizar a fiscalização e nós fazemos de acordo com as denúncias. Por exemplo, em Mauá, eu tenho travado uma luta com a educação, principalmente a estadual, para que as escolas levem educadores, nós enquanto conselheiros tutelares, para a gente começar a discutir racismo, bullying, agressão, porque o número de denúncias referente a isso tem aumentado significativamente na cidade de Mauá. Então, eu tenho dialogado com a diretoria de ensino e com os diretores que nós precisamos trazer à luz temas como esse e começar a discutir com os adolescentes e com os seus pais sobre essas questões. Porque, como não é dito, as coisas só acontecem e as denúncias vão chegando. Então, a gente faz a fiscalização e a averiguação das denúncias, sim. Nós temos falado, inclusive aqui, né, Yara, dentro da TV Alesp, bastante sobre esse assunto. Temos esclarecido muitas dúvidas com as pessoas. Qual a importância desse esclarecimento dentro do ambiente escolar, para os professores, funcionários de escolas e principalmente para os pais? Fernando, a gente tem discutido bastante. Acho que todas as vezes que eu estive num programa aqui na TV Alesp,
a pauta da defesa do direito da criança e do adolescente, violência com relação às crianças, eu sempre tenho trago. E uma preocupação que tem me batido aí é esse número que a gente tem recebido de denúncias que tratam de criança e adolescente no ambiente escolar. Como mencionei, a partir disso, com uma preocupação, nós realizamos aqui o seminário estrutural Racismo Ambiental no Ambiente Escolar. Então, a gente entende que essa ferramenta que nós estamos utilizando aqui, que é a TV Alesp, é extremamente importante para a gente poder dialogar com as famílias, com a sociedade, mas também com o professor, com quem está no ambiente escolar, para a gente levar essa informação, inclusive contribuir dizendo que o Conselho Tutelar não vai para retirar nenhuma criança, muito pelo contrário, ele vai para poder garantir o direito dessa criança e a partir de uma análise, verificando outras necessidades, de acordo com a estrutura que o município oferece, ele ofertar outros serviços. Agora, é importante que as pessoas entendam o papel de cada um, onde é que nós devemos buscar apoio. Então, normalmente, quando chega para a gente aqui no SOS Racismo uma denúncia, e nós verificamos ali, tem uma criança e uma adolescente, e aí a gente está falando bastante sobre a questão do ambiente escolar, mas existem crianças e adolescentes em outros espaços. Verificamos que tem criança e adolescente envolvido na situação, a gente procura acionar o Conselho Tutelar. A gente tem feito uma discussão muito grande com os conselheiros para que eles possam entender que a questão do racismo, da injúria, da violação de direitos de criança e adolescente é papel do conselheiro atuar. Ou pelo menos nos ajudar no diálogo, na interface com o ambiente escolar, com aquela unidade escolar, para que a gente possa garantir. E sempre chamando ali a responsabilidade dos responsáveis pelas crianças, até para a gente entender, porque às vezes a criança... Um exemplo, por exemplo, às vezes tem situações que são de criança para criança, ou de criança para o professor, ou ao contrário, professor para criança. Quando é criança para criança, eu preciso, às vezes, entender que aquela criança que cometeu aquele tipo de infração, porque criança não comete crime, ela comete infração, às vezes é um mecanismo, uma forma que ela encontrou de pedir socorro por alguma outra situação que ela está vivendo em casa. Então, eu preciso entender isso. Outras vezes, ela está reproduzindo aquilo que ela está habituada a vivenciar em casa. Então, não é tratar somente a criança, é preciso tratar a criança, cuidar e acolher a criança, mas também verificar que ambiente é esse e quais outros tipos de assistência precisa ser oferecido para que a gente possa trabalhar realmente, como a Gleice colocou aqui, de forma educativa, formativa, porque, afinal de contas, a criança ela é o nosso adulto do amanhã, então precisamos formar esses adultos do amanhã, mas também entendendo que a sua família tem que ser a base, mas tem que ser uma base estruturada, e o poder público, o SOS Racismo, tem esse papel também, que não é só de punir. Óbvio que se a gente verificar a necessidade de outros encaminhamentos, se você entrar com um boletim de ocorrência, de outro tipo de tratamento, será feito. Mas precisamos, antes disso, verificar quais são as nuances dessas violações, acolher essa criança para que ela tenha, naquele primeiro momento, o seu direito garantido. Por outro lado, as escolas, elas têm também que fazer a implementação da Lei 10.639, que trata da obrigatoriedade do ensino da história da cultura afro no ambiente escolar, outras metodologias que a escola vai ali se organizar para poder tratar desse assunto de acordo com a idade das crianças, para que eles consigam entender a formação do nosso país, a composição das pessoas que residem no nosso estado, como é que elas devem tratar os seus colegas em sala de aula, respeitando as diferenças de cada uma delas, para que a gente não tenha crianças cometendo nenhum tipo de violação. Mas é também papel da Assembleia Legislativa, é papel das câmaras municipais, de toda a sociedade ter atenção para esse tipo de violência que tem crescido bastante no nosso país. E a gente está falando aqui uma parte do que o Conselho Tutelar recebe, uma parte do que o SOS Racismo recebe, mas nós temos tantos outros órgãos que também atuam nessa frente, nesse combate, e que às vezes a gente não tem a dimensão total, a não ser quando você tem ali a divulgação de dados da Secretaria de Segurança Pública, por isso que a Gleice já falou aqui, eu também falei, sobre a importância do registro do boletim de ocorrência quando ocorre esse tipo de violência. Sempre lembrando que criança e adolescente, ele não comete crime, ele comete infração, existem outras legislações que vão ser aplicadas a essa situação. Isso vai muito ao encontro daquilo que você falou há pouco, né, Gleice, que cada caso é um caso, e precisa ser analisado de forma muito delicada, até a realidade daquela família, daqueles pais, enfim, às vezes é a avó que cuida das crianças, a mãe tem que sair para trabalhar. Quais são as ferramentas e os instrumentos que o consultor, né, que o conselheiro tutelar tem
para educar, aconselhar e, de repente, redirecionar o comportamento desses pais e desses parentes? A gente faz a requisição. O nosso instrumental de trabalho principal é a requisição. É o Conselho Tutelar que vai provocar os outros órgãos públicos para que os direitos da criança e do adolescente sejam cumpridos. Então, assim, as pessoas acham que o Conselho Tutelar ele é somente para retirada de criança. E a gente precisa dizer, somos nós, conselheiros tutelares, que precisamos dizer, olha, nosso papel nem é este. O nosso papel é fazer a proteção. E às vezes, quando precisa de uma criança ser afastada do seu familiar, depois de uma decisão judicial, depois de um trabalho, tem todo um longo processo. Mas é o Conselho Tutelar que vai requisitar da saúde que o seu filho tenha um atendimento garantido. É o Conselho Tutelar que vai requisitar lá da educação, que a escola seja garantida para as crianças, que o atendimento no CAPES ele seja efetivo. A gente tem aí uma alta demanda das crianças com transtorno de aspecto autista, que tem enfrentado na saúde diversos problemas e também na educação. E o Conselho Tutelar tem sido parceiro nesses quesitos para oficiar os órgãos públicos e requisitar, olha, um direito está sendo violado e ele precisa ser cumprido. E aí, quando esse direito não é cumprido, nós acionamos, que a gente tem acesso direto à vara da infância, e aí o juiz entra. Porque às vezes o conselheiro fala, né, as pessoas não levam muito a fé, mas aí a gente aciona a vara da infância, é recorde, 5 dias o problema está resolvido. E deveria ser de praxe, porque a gente tem uma legislação, não precisava de todo esse processo. Mas, infelizmente, devido à morosidade de alguns órgãos públicos, o Conselho Tutelar precisa auxiliar nesse quesito. Então, assim, o nosso papel é muito mais auxiliador do que punitivo. Acaba sendo um caso extremo, né? Acho que sim. Se retirar uma criança de uma família, de um ambiente, eu acho que é a situação mais extrema, né? Onde não tem mais condição. E aí, nesse caso, busca-se um parente mais próximo, busca-se um responsável que tenha condições de cuidar dessa criança. Como é que funciona esse processo? A gente busca um responsável com vínculo de consanguinidade, tem que ser familiar. Caso não seja familiar, ela tem uma madrinha, mas essa madrinha precisa ter cumprido os requisitos legais, independente da religião que foi apadrinhado a criança. Para uma criança ir para um lar extenso, que não seja familiar ou não tenha vínculos afetivos, é muito complicado. Então, aí o juiz encaminha direto para o acolhimento. O que é o mais difícil no trabalho do conselheiro tutelar? As pessoas entenderem o nosso trabalho. Esse é o mais difícil. No seu caso, Yara, o que é o mais difícil do teu dia a dia, do teu trabalho? O que poderia ser mais harmônico, funcionar melhor? Fernando, para ter mais harmonia, acho que a gente precisava ter uma sintonia entre todos os órgãos. Como eu mencionei há pouco, a gente tem diversos outros organismos, entidades fazendo o mesmo trabalho, mas a gente ainda não está numa mesma sinergia, às vezes a gente sabe de um órgão e acaba não fazendo o diálogo direto. Então, na hora que a gente conseguir criar essa sintonia entre todos os órgãos, acho que a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Falo isso pelo seguinte: às vezes acontece de algum caso chegar aqui para o SOS Racismo, mas ele já passou em algum outro órgão antes disso. E naquele órgão que ele passou antes, ele recebeu alguma orientação. Se eu não souber da orientação que ele recebeu lá, ou vice-versa, a gente pode ter informação que se choca. Então, a gente precisa criar uma sinergia para a gente conseguir tratar dessas situações e quando a pessoa acionar diversos setores, a gente conseguir passar a mesma orientação para não chocar, não ter conflito com a orientação anterior ou posterior e a gente acabar não dando assistência devida para essa pessoa. Então, essa sintonia, ela precisa existir para que a gente consiga, de fato, atender essa família, essa criança, esse adolescente, essa pessoa que nos acionou. Você, Gleice, qual a importância dessa semana de valorização do conselheiro tutelar, desse dia 18 que passou agora há pouco, de novembro, que valoriza esse profissional? Qual a importância de se falar sobre a tua função, esse trabalho tão importante que o conselho faz? Eu acredito que quando a gente traz à luz as questões, a gente tem uma notificação maior. E, de fato, em pleno século XXI, as pessoas não conseguem compreender o papel do Conselho Tutelar. E em Mauá, a gente tenta trazer com que as pessoas
compreendam o nosso papel. E é por isso que a gente tem um formato diferenciado, de estar mais próximo da população, para que essa informação ela dissemine. Então a gente tem esse perfil de chegar e falar, olha, o papel do Conselho Tutelar ele é protetivo. Então, se estiver acontecendo alguma coisa, nos busque. E essa semana nós potencializamos isso para entender que, olha, o conselheiro tutelar está aqui para auxiliar, para garantir que um direito seja cumprido. Muitas das vezes, lá na periferia, as mães não estão conseguindo o mínimo. E aí, quando chega no Conselho Tutelar, a gente consegue fazer a requisição para garantir esse direito. Não precisa ter medo do conselheiro, pelo contrário, né? Um conselheiro auxilia, né? Sim. Ajuda no dia a dia outra, dessa né? família. Eu tenho 1,5 m, eu boto medo em quem, né? Eu sou obrigada a concordar com você. Então, né? Gleisiara, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. Ok. O Alesp Cidadania volta já já. O Alesp Cidadania está de volta hoje falando sobre o SOS Racismo e sobre a Semana de Valorização do Conselheiro Tutelar. Yara, como surgiu o SOS Racismo aqui na Alesp? Olha, o SOS Racismo, Bispo, ele surge a partir da mobilização de trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa, que à época, 1990, um pouquinho antes, entendiam a importância de fazer a discussão da pauta racial aqui dentro da Assembleia. Eles se mobilizaram para poder fazer essa discussão. E a partir das discussões que eles foram fazendo, a organização dos trabalhadores aqui da Assembleia, foi feito aqui um decreto do ex-deputado Jamil Murad, que em 2005 oficializou aqui o SOS Racismo com a estrutura que nós temos hoje, com a estrutura que vocês conhecem hoje aqui na Assembleia Legislativa. Óbvio que se a gente for olhar, 94, 2005, o racismo se apresentava de uma maneira. Hoje, com o advento da tecnologia, da comunicação, em rede social, o racismo também se moldou, também se adaptou para esse novo momento que a gente vive hoje. Então, hoje a gente tem muitas outras formas de cometimento do crime, do racismo e da injúria e de outras violações aqui no nosso país, né? Por exemplo, se a gente for pegar, temos aqui números significativos de situações de racismo que acontecem na rede social, porque as pessoas entendem este ambiente como um ambiente seguro para cometimento de crime, porque elas falam, olha, ninguém está me vendo, não vou conseguir, não vou precisar responder por esse crime, ninguém vai me achar. Lê do engano. Existem leis, legislações para coibir esse tipo de crime também. Existem mecanismos para poder chegar ao autor deste crime, onde quer que ela esteja. Claro que você precisa seguir uma série de orientações para registrar o boletim de ocorrência e a delegacia de polícia conseguir fazer a instauração do inquérito e chegar ao autor dessa violência. E claro que também a gente fazendo essa análise dos cometimentos de crime, às vezes a gente precisa acionar aqui o Ministério Público, a própria DECRAD, que é a Delegacia Especializada de Combate a Crimes Raciais, tem a Defensoria Pública que ajuda bastante, as próprias comissões de igualdade racial da OAB que tem contribuído bastante, o próprio movimento social também tem contribuído bastante, e outros órgãos que atuam no combate e enfrentamento ao racismo, para que a gente consiga garantir, assim como é o papel do Conselho Tutelar, que tem contribuído muito. Inclusive, eu não sei se a Gleisi consegue visualizar isso, mas pelo menos o meu sentimento é que, assim como o racismo ele tem se moldado de acordo com a sociedade, a gente tem tido um número expressivo de violação dos direitos da criança e do adolescente no ambiente escolar. Nos últimos tempos eu tenho notado um crescimento muito grande desse tipo de violência. E quando a gente chega, por exemplo, no mês de novembro, esses casos eles explodem, né? A gente começa a ver uma série de situações que acabam acontecendo, ou seja, porque a própria criança conseguiu identificar que ela passou por esse problema, ou o profissional da escola, ou porque alguém falou, olha, eu assisti a palestra X e aconteceu isso comigo em determinado momento, eu não consegui visualizar naquele momento, mas hoje eu entendo que isso aconteceu. Então, no mês de novembro, como você tem um número maior de informação, as pessoas acabam identificando cada vez mais. Mas é nosso papel de também estar presente, seja aqui através da TV Alesp, seja através do próprio Conselho Tutelar, onde nós estivermos, falar desse assunto para poder formar e educar o nosso povo. Tanto de que racismo é crime, mas também dizer a elas, vocês não podem mais cometer esse tipo de situação,
porque vocês serão responsabilizados pela violação que for cometida. Você citou uma ferramenta importante que é a tecnologia, né? As mídias sociais, a internet. Como é que facilita toda essa tecnologia, Gleise, no teu caso, facilita o teu trabalho e essa comunicação entre as pessoas e o Conselho Tutelar? É exatamente isso que a Yara falou. Parece que em novembro, em maio, que é o mês de combate à violência sexual de crianças e adolescentes, os casos começam a explodir. E eu faço a defesa de que a gente deve falar sobre esses assuntos, racismo, violência, agressão, bullying, todo o tempo. Porque quando a gente começa esse excesso de palestras, de atividades, as crianças, os adolescentes, eles vão tomando coragem e talvez conhecimento mesmo e vão fazendo as denúncias. Por exemplo, o Conselho Tutelar de Mauá hoje, ele tem um WhatsApp. E quando a gente faz uma atividade dentro de uma escola ou dentro de um serviço de convivência, uma atividade com o público, o nosso WhatsApp, após, sempre bomba de denúncia. Porque os adolescentes acessam o nosso número e fazem as denúncias. E assim, denúncias muito completas, com fotos, vídeos, de como se eles realmente tivessem aprendido naquele momento. Por isso que eu falo que é muito importante o Conselho Tutelar, o SOS Racismo e os demais órgãos estarmos presentes aonde está a população. A gente tem que estar lá, porque a gente precisa dizer. E às vezes é necessário dizer o óbvio. Hoje é necessário dizer que a gente precisa pegar um WhatsApp também para fazer uma denúncia. Eu costumo dizer para os adolescentes que parceiro de verdade é aquele que ouve o parceiro do lado e auxilia. Então a gente tem uma notificação imensa de amigos, não está acontecendo comigo, mas meu amigo me contou que na casa dele está acontecendo assim, 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 ele mora em tal endereço. E a gente vai lá e de fato um amigo salvou um amigo. Então, é importante a gente usar a tecnologia ao nosso favor e no Conselho Tutelar em Mauá a gente tem feito muito isso, gravamos muitos vídeos, vamos em muitas escolas usando, inclusive, um linguajar mais compreensível, né? Falando humano, parceiro, né? Para que eles possam compreender o que, de fato, eles precisam saber e, assim, nos buscar quando houver necessidade. Agora, temos todas essas ferramentas, todos esses instrumentos para fazer as denúncias, para, enfim, pegar informações na internet, é tudo muito mais fácil. Com tudo isso, os casos aumentam nessas datas que vocês citaram. O que, na opinião de vocês, deve ser feito nesse momento? Que a gente já tem lei, já tem um monte de coisa e ainda assim os casos continuam aumentando. Olha, Bispo, eu entendo que, na verdade, nós falamos aqui de 2 meses, né? A Gleise falou do mês de maio, eu trouxe aqui o mês de novembro. Na verdade, eu entendo que eles ocorrem o ano inteiro, todos os dias. O que tem é que quando chega nesses meses, nessas datas específicas, até os próprios veículos de comunicação acabam potencializando cada vez mais esse tipo de violência. Mas eles acontecem todo dia, todo instante. Agora, é importante que a gente tenha o sistema de justiça, todos os órgãos que atuam no combate a esse tipo de violência e todas as outras, que a gente esteja de fato alinhado, para que a gente consiga garantir a integridade dessa criança, desse adolescente ou mesmo do adulto. E que esses dados a gente consiga atuar de forma preventiva. Não permitir que aconteça violência. E para não permitir que ocorra violência, é necessário que a gente trabalhe de forma educativa, formativa, orientando as pessoas o que é crime, o que ela não pode cometer, qual é a responsabilização que ela vai ter se ela cometer esse tipo de situação. Nós tivemos agora, recentemente, estudantes de nível superior que estavam num jogo, praticaram um ato e foram responsabilizados no dia seguinte pelos escritórios e que hoje vão responder, já são adultos inclusive, né? Vão responder pelos seus atos. Então a gente precisa orientar as pessoas para que elas não sejam penalizadas e falar, olha, eu não sabia. Como a gente tem muitas vezes pessoas que acabam cometendo situações, mais uma vez, às vezes a rede social, a internet nos ajuda, potencializando aquela violação, e a pessoa, quando vê que tem exposição midiática, aí ela vem pedir desculpa, só que já está feito. E assim, a rede social, o celular, que todo mundo hoje tem um celular na mão, hora que você gravou, está provado que houve uma negligência, que houve um cometimento de um crime, a imagem fala por si só. Aí, às vezes, pedir desculpa não resolve. Vai resolver você responder pelo crime que você cometeu. Então, as pessoas precisam ser orientadas para que elas não cometam. Algumas coisas, conforme a sociedade vai se moldando, algumas coisas que alguns anos atrás a sociedade tolerava, hoje ela já não tolera mais.
A gente precisa explicar para essas pessoas, olha, não cometa isso hoje, porque você será responsabilizado. E as crianças a mesma coisa, as crianças elas aprendem muito rápido, elas conseguem levar informação para suas casas com muita facilidade e elas têm uma linguagem toda especial delas de poder falar. Então a Gleice trouxe aqui uma situação importante, que às vezes você vai para uma escola, não dá para chegar lá com uma linguagem toda tecnicista, cheia de dados, de números, que elas não vão entender. Então, utilizar a linguagem das crianças, do adolescente, e às vezes falar mano, falar parça, essas coisas, não é que você está desrespeitando, muito pelo contrário, você está ali no mesmo nível, dialogando com elas, se aproximando, dizendo, olha, estamos aqui para poder ajudar, e a gente está falando na mesma linguagem, para que ela consiga absorver a informação que está sendo levada para aquele ambiente. E do mesmo ponto, dizer para os gestores escolares que o Conselho Tutelar também é parceiro, está lá para poder ajudar, que não vai lá para poder fazer nenhum tipo de fiscalização se a diretora da escola está aplicando ou não aquilo que ela tem que fazer. Ela sabe do papel que ela tem que cumprir e o conselheiro tutelar, o SOS Racismo, tem outra função para cumprir, mas se a gente conseguir estar alinhado, a gente consegue avançar e garantir esses direitos. Seguindo nessa linha, Gleice, quais, na tua opinião, foram os principais avanços do Conselho Tutelar da tua região de Mauá dos últimos anos para agora? Olha, eu sou conselheira de primeiro mandato, estou aí há 12 meses, né, enquanto conselheira, mas era usuária, né, da cidade, então eu acredito que eu conheço um pouco do órgão. E entender que um dos avanços foi essa proximidade dos conselheiros com as escolas. Anteriormente não tinha, e essa nova gestão tem feito esse papel de proximidade, e não só com as escolas, né? Essa proximidade com os órgãos públicos e com a comunidade, porque não é só aí dentro da escola, pois afinal de contas a gente tem um número muito alto de evasão escolar. Então você tirar um final de semana ou um dia da semana no horário de trabalho, pegar o carro do Conselho Tutelar e ir até a periferia, aonde ficam as crianças. Já fui em campinho de futebol, onde a criançada estava lá fazendo a aulinha de futebol com o educador social do serviço de convivência. É você ir nas igrejas, independente da denominação. É você estar parceiro da sociedade. Então, o Conselho Tutelar de Mauá hoje tem assumido essa postura de parceria. Nós vamos aonde está a demanda. Se a demanda estiver, aonde estiver a demanda, a gente vai para fazer esse diálogo. E tem sido extremamente produtivo. A gente recebe, assim, demandas das mais diversas. Desde dizer da mãe que pede para perguntar se a filha está grávida, à filha que pede para conversar com a mãe, para que a mãe converse com ela. É esse o nível, assim, que não é papel do Conselho Tutelar fazer esse tipo de atividade, mas nós percebemos o fator que a gente tem de mudança na vida das pessoas. E quando somos procurados com uma demanda que aos olhos de muitos é pequena, mas aos olhos de quem está sentindo é imensa, a gente vê que o nosso papel é, de fato, um grande propulsor de mudanças. Isso aproxima muito o conselheiro das crianças, né? Nossa, demais! No seu caso, Yara, eu tenho visto que tem aberto outros SOS Racismo em outras regiões, em outras cidades. Quais foram os principais avanços do SOS Racismo desde que você começou? Olha, Bispo, eu acho que quando eu cheguei aqui, uma das coisas que me incomodou era que o SOS Racismo ele estava muito internalizado, né? E eu entendo que existem pessoas lá fora, para fora dos muros aqui da Assembleia Legislativa, que precisa saber e conhecer que existe esse órgão aqui. Então a gente fez um trabalho intenso, estamos fazendo esse trabalho intenso de divulgar o serviço, qual é o nosso papel, qual é a nossa tarefa, mas também de dialogar com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com os movimentos sociais, apresentando o SOS Racismo, mas também a possibilidade, a oportunidade de instalar esse serviço nos municípios. Por quê? Embora nós estejamos aqui na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa não é um local tão fácil de chegar. E a violência normalmente ocorre no município, no território. Então é muito mais fácil a pessoa acessar o serviço lá no município e, na medida da necessidade, o gestor que estiver respondendo por esse serviço no município dialogar conosco aqui na Assembleia Legislativa. Então, nesse sentido, a gente tem feito esse trabalho de instalar em outros municípios. Claro que aí existe uma provocação, uma demanda no município. Então, a gente normalmente é procurado ou por um vereador, por um prefeito, algum movimento social que está lá e que quer levar esse serviço para lá.
Recentemente, nós acabamos de inaugurar o SOS Racismo na cidade de Rio Claro. Lá foi uma demanda de um vereador que nos procurou e nós estamos fazendo todo um trabalho. Então, eles vêm até aqui, a gente conversa, apresenta, vê qual que é a expectativa do município, de quem está procurando. Eu sempre peço para ir em alguns locais que já está funcionando o serviço. E aí a gente fala de SOS Racismo, mas o serviço ele tem outros nomes a depender do município e da região. Mas o objetivo é o mesmo. Então peço para ir em outros locais, olha, vai na cidade X e vê como é que está funcionando lá, vai no movimento X, vai em tal local para entender. Depois volta para a sua cidade e vê o que vocês querem de fato construir. Tem diálogo com o Poder Legislativo, tem diálogo com o Poder Executivo. E eu sempre trago aqui a importância dessa estrutura estar ligada à estrutura do Executivo. Porque a Prefeitura ela tem outros órgãos, outras secretarias, e quando você for atender uma pessoa, você vai conseguir oferecer um serviço mais qualificado. Porque, como eu falei anteriormente, você consegue visualizar outros sofrimentos, outros atendimentos que são necessários para aquela família, e se está alocado num outro ambiente, você vai ter limitação de atendimento. Então, a Prefeitura, você consegue, por exemplo, se tiver um sofrimento, um adoecimento por conta da questão do racismo, eu consigo oferecer o serviço de psicólogo, assistente social. Tem algum problema na educação, a gente consegue dialogar com o secretário de educação. Sei lá, tem algum problema a mais ali naquela família, assistente social, outro órgão que seja necessário, a gente consegue atuar com esse órgão. Então, na minha visão, é importante que esteja na estrutura do Executivo. Claro que aí depende muito do que o município está se propondo. Trazer os parceiros. Quem são os parceiros? Defensoria Pública, a OAB, sempre trago a OAB muito para perto, o próprio Ministério Público, o movimento social e outras entidades que queiram e possam ajudar para o desenvolvimento desta entidade, deste serviço no município. Então, hoje a gente tem dialogado bastante com os municípios, fazendo palestra, levando informação, convidando para vir aqui na Assembleia Legislativa também para conhecer o nosso espaço, o nosso trabalho e muitas vezes também convidando para poder participar aqui de palestras com a gente ou até mesmo de gravar programas aqui. Nós agora no mês de novembro estivemos em várias cidades gravando programas, falando sobre o serviço, sobre a atuação do movimento social naquela localidade, porque eu acho que é dessa maneira que a gente consegue ampliar a atuação tanto do SOS Racismo, mas também do movimento social e do próprio Executivo e Legislativo que atua no combate e enfrentamento ao racismo. Qual deve ser, na visão de vocês, o papel dos legisladores nessa conexão entre os órgãos, como você mencionou, Ministério Público, enfim, OAB, para que todo o trabalho funcione de uma maneira mais harmônica? Olha, eu entendo que o papel do legislador, primeiro que ele tem que estar muito atento ao que está ocorrendo lá fora, na sociedade. Mas também ele tem que ter escuta ativa, porque às vezes a sociedade vem bater a porta do gabinete para poder apresentar demandas, seja o indivíduo sozinho ou seja ele representando o movimento social. E aí esse parlamentar que está mais atento, ele vai conseguir entender as necessidades dessa população. E aí a gente precisa ter essa compreensão para verificar, olha, as legislações que nós temos, elas são suficientes? O que está faltando? Mudou o mecanismo, a forma do cometimento de crime? Precisamos fazer algum tipo de adaptação? Trazer a legislação para o momento atual que a gente está vivendo. Mas é também papel do legislador cobrar o executivo para a implementação das políticas públicas transversais, tá? Porque não pode ser só numa linha, tem que ser transversal para que a gente possa atender essa população. Então, o parlamentar tem que estar muito ligado, sintonizado com a população, não só com o seu eleitor, mas com a sociedade como um todo. Eu acho que é exatamente isso. E ter a compreensão, né, que a sociedade ela é contemporânea, que ela vai mudando a cada ciclo, né? Antigamente era um perfil, hoje já é outro, amanhã será outro, e o legislador ele precisa entender essas mudanças da sociedade. Ainda mais quando se trata de criança e adolescente. Eu costumo dizer que lá na época dos meus pais, o problema dos meus avós era o cigarro e o álcool. Hoje os problemas são outros, é a questão da drogadição, é a questão do alcoolismo, é o famoso pódio, o narguile, é uma outra geração. E amanhã será outra. E o legislador ele tem que estar preparado e atento de fato, de forma genuína, para entender que o que foi no tempo dele já não é mais. E amanhã já vai ser uma outra demanda. E é importantíssimo estar atento a isso para legislar de forma
justa, né, com equidade, para atender a todas as demandas, que são muitas. Yara, para quem está nos assistindo, que ainda não conhece o SOS Racismo, que não sabe que ele fica aqui dentro da Assembleia Legislativa, fica aqui ao lado do Ibirapuera, Sim. Que recado você gostaria de dar para quem nos assiste agora? Fernando, o principal recado é convidar as pessoas para poder vir conhecer aqui o nosso serviço, para poder fortalecer este serviço. Então, deixo o convite para que as pessoas possam vir aqui. Como você mencionou, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na sala T15. O nosso telefone é o 0800 7725 377. Pode nos acionar também pelo nosso e-mail, que é o sosracismo@al.sp.gov.br. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. E conhecer, se tiver interesse de levar para o município, nós vamos até lá para poder conversar e verificar a melhor forma de instalar esse serviço lá, de acordo com a necessidade da população. Gleise, para quem estiver passando algum problema com um amigo, ou parceiro, ou vizinho, ou parente, como ele deve entrar em contato com o Conselho Tutelar, não só de Mauá, mas de todas as cidades do estado? Eu acho que o primeiro passo é compreender que o Conselho Tutelar ele é protetivo e a gente está aqui para proteger crianças e adolescentes. O dever de fazer essa proteção é de toda a sociedade. Se você souber ou vislumbrar qualquer violência contra criança e adolescente, diz que 100. A ligação é gratuita, você pode fazer a denúncia de forma anônima, não precisa se identificar. Ou busque o conselho tutelar da sua cidade para ter acesso e fazer a denúncia de forma correta. O conselho tutelar está aberto geralmente de segunda a sexta, das 8 às 17, e ele tem plantões de 24 horas. Isso é no Brasil inteiro. O Brasil é o único país que tem conselho tutelar. Estamos evoluindo nesse sentido. Gleise, obrigado pela tua presença. Foi um prazer receber você aqui. Yara, você já é de casa, muito bem-vinda sempre. Obrigado, viu? Mais uma vez, gastar um pouquinho do seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço sempre vocês e a toda a equipe aqui que está sempre atendendo a gente. Obrigado. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.